Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a maior entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos na igreja no Brasil, ao dia da Epifania, que é o dia dos Santos Reis, que se celebra no dia 6 de janeiro. E a igreja sempre transfere, por ser um dia de preceito, sempre transfere para o domingo seguinte. Então hoje, dia 8, nós celebramos a festa que foi dia 6, a Epifania do Senhor, dia dos Reis Magos. Santos Reis, as pessoas costumam falar, Agora é feriado em Mococa, nesse dia, mas antes não era. E no resto do país também não é. Então a igreja transfere para o domingo, para que todo mundo possa cumprir o domingo, que já é preceito, e também cumprir o preceito da Epifania, estando presente nesse momento em que a igreja celebra a manifestação do Senhor. Epifania quer dizer justamente isso, a manifestação. Cada vez que o imperador romano manifestava o seu decreto, chamavam aquilo de Epifania, porque ele aparecia, porque ele estava ali. E, claro, a igreja pega essa palavra, cristianiza essa palavra. Já era também uma festa pagã que foi cristianizada pela igreja, para falar que agora toda a família humana é chamada a se reunir em torno de uma única luz, a luz que é Jesus. Então esse é o grande mistério da Epifania. Mostra que Deus deseja não só se manifestar para um povo escolhido como os judeus, mas se manifestar para toda a humanidade, e chamar a todos para participar deste momento da história, que é viver em torno do Cristo. Depois, hoje então a igreja nos mostra essas leituras, para falar da universalidade da fé. Primeiro, a gente já sabe que quando Moisés foi chamado para edificar o seu povo, Deus já tinha prometido que ele seria pai de muitas nações. Mas os judeus se fecharam muito na sua cultura, nas suas leis, e tinham tanto preconceito contra estrangeiros, que nunca conseguiram cumprir de fato esta missão, que vai ser cumprida só com o filho de Davi, que é Jesus de Nazaré. Só ele vindo e se manifestando na carne humana é que ele vai chamar a humanidade inteira para se congregar numa mesma fé, ter o mesmo batismo, ter o mesmo Pai, ter o mesmo Senhor. Hoje a igreja mostra, na primeira leitura, o profeta Isaías, 587 a.C., Babilônia destruiu Jerusalém,
tudo ficou horrível, né? Tudo destruído, as pessoas levadas como escravas para a Babilônia, que durou mais de 50 anos, e agora eles estão de volta em Jerusalém, tudo está destruído. No entanto, há uma esperança tão grande de que tudo vai mudar, né? Do que aquele cenário pavoroso, aquela escuridão se tornará em luz, que o autor deste livro do profeta Isaías, o terceiro Isaías, né, ele diz para nós que os povos que caminham à tua luz e os reis ao clarão da tua aurora, ou seja, virão reis e virão povos de vários lugares para Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade iluminada, né? E é claro que ele está fazendo uma comparação com a questão também geográfica, né? Jerusalém está construída no monte, bem alto, né? Então, diz que quando o sol nasce em Jerusalém, né? A primeira cidade que é iluminada naquela região, justamente, é a superfície de Jerusalém, enquanto que nos vales que tem justo bem à volta, né? Tem 2 vales principais em Jerusalém, né? Que é importante a gente lembrar deles, porque lá ficava muito escuro. É o vale da Geena e o vale do Cedron, né? Geena, onde Jesus citou várias vezes, né, que se não tivessem com ele, ia queimar no fogo da Geena, né? A Geena ali representando não só o inferno naquela fala de Jesus, mas era um vale onde se queimava lixo, e ficava queimando o tempo inteiro, porque não tinham onde colocar tanto lixo da cidade, jogavam naquele vale, e ali ficava um fogo perene para consumir, para não dar insetos e etc, né? E o outro que chamava Cedron, que quer dizer justamente escuridão. Portanto que a festa da Epifania é essa festa da luz do sol que ilumina Jerusalém, é a festa da luz que vence as trevas. Epifania é Deus se manifestando, fazendo de novo brilhar a Jerusalém. Jerusalém que recebe camelos e dromedários vindo de Madiã e de Efa, e todos virão de Sabá trazendo incenso, o ouro, e proclamando a glória do Senhor. O profeta tem certeza que Jerusalém vai ser reconstruída e que vai voltar a ser aquela mulher formosa preparada para o seu marido, né? Isso que é ter esperança, e é assim que nós também devemos ter, né? De que não há trevas que não possam ser vencidas pela luz de Cristo. Se um dia a luz do sol brilhava sobre Jerusalém, e ela era considerada a mais formosa de todas, e para onde viriam todos os povos, com a verdadeira luz que é Jesus, claro, né? Ele que é o verdadeiro Senhor, então mais ainda deve ser o centro para o qual todos os povos devem acorrer. Então nós não podemos, aí nós falamos assim, bom, mas Jesus já veio, né? Já fundou a sua igreja, que é a Nova Jerusalém, onde brilha a sua luz, e por que a humanidade toda não vem correndo aos pés de Jesus, né? Para adorá-lo, para congregar em torno dele, tendo uma só fé, ainda que diversas culturas? Porque quando a gente fala de unidade, não falamos de uniformidade, né? Uniformidade é que todo mundo tem que ser igualzinho, fazer tudo igualzinho, né? Mas na igreja há uma multiplicidade de formas de ação, de formas de oração, de manifestar a sua fé. E tudo isso deve ser respeitado e incluído pela igreja. A igreja é inclusiva, né? A igreja de Cristo, ela inclui, ela é inclusiva. Ela nunca é discriminatória, ela nunca é uma igreja que afasta, que tira aquilo que não lhe serve. Ela tira sim, né? Não pessoas. Talvez ela tenha a sua doutrina, sua organização, mas é a igreja de Cristo chamando a humanidade inteira a pertencer à mesma fé no mesmo Senhor, que é Jesus de Nazaré. Hoje nós vemos aí os povos vindo para visitar o rei, né? E os povos representados aqui pelos magos, né? Chamados magos. O texto chama de mago, né? Texto de Mateus, porque naquela época existiam alguns astrólogos, né? Que viam lá sinais nos céus e ficavam preocupados e acreditavam em coisas. De algum modo eles viram uma estrela e acreditaram que tinha nascido um rei em Israel. E por que eles tinham que ir adorá-lo, né? Por quê? Vamos aprendendo com o tempo, né? Primeira coisa é perguntar quantos magos eram, né? Quantos magos foram até Jerusalém? Quantos magos? 3? Mas a gente não sabe, né? Porque o texto não fala, são 3. E eles eram reis? Reis? Também não, né?
Nós não sabemos porque o texto também não fala que eles eram reis. Eram santos? Também não sabemos. Então não é nem santo e nem rei, né? Então a festa de Santos Reis, na verdade, é uma festa mais da tradição do que da propriamente bíblica, não é? Porque na Bíblia eles falam que alguns magos foram a Jerusalém. Nós costumamos criar um monte de histórias, né, em volta dos magos, dizendo que eles eram reis, né? Portanto aí a história de serem reis magos, e que eles teriam vindo cada um de um continente. Um teria vindo da Europa, outro teria vindo da África e outro teria vindo da Ásia, né? Já que as Américas naquela época não se sabia delas ainda, né? Mas, e que significando que vinha um branco, um negro e um amarelo, né, das diversas regiões, para simbolizar justamente a universalidade daqueles que devem buscar a luz do mundo, que é o Cristo, onde ele nasceu. Mas o problema é que esses magos, nós não sabemos que são 3, mas a gente acabou criando essa convenção de que seriam 3, porque eles abrem o seu cofre e tiram 3 presentes, né? Então por isso que a gente ficou com a ideia dos 3, né? E depois também as ilustrações que nós vemos, pinturas e esculturas, sempre mostraram para a gente 3 reis magos apresentando presente, né? Então a gente sempre fica com isso internalizado. Deram até nome, né? Deram até nome para eles. Qual que era o nome deles? Gaspar, Baltazar, Belchior, né? Então eram três, deram até os nomes. Mas eles chegam em Jerusalém e a primeira coisa que eles vão procurar onde nasce um rei. Onde é que nasce um rei? No palácio, certo? Então ele vai direto para o palácio do rei. Quem é o rei? O rei Herodes. Mas Herodes não é filho de Davi, ele não é da dinastia. Herodes é um rei imposto pelo Império Romano. Mas quando chega lá aqueles magos, né, e perguntam: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Imagina se você fosse o rei, o que você faria, né? Você pensaria: meu Deus, mas o rei aqui sou eu, né? Como que nasceu um rei agora? Quem é esse impostor, né? E aí o rei ficou, diz o texto, perturbado, né? Para não falar outra palavra mais grave, diz perturbado, né? Mas ficou muito agitado, muito angustiado, muito nervoso, né? E aí foi lá falar com esses magos e depois falar também com os mestres da lei e com os sumos sacerdotes, e perguntou onde devia nascer o Messias. E aí eles responderam: olha, o Messias vai nascer em Belém, para que se cumpra a profecia. De quem era a profecia? Aqui não fala, mas era a profecia de Miqueias, né? Miqueias tinha dito: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo, né? Essa era a frase de Miqueias, né? Que de Belém, aquela vila, era uma vilazinha, né, pequena, quase que inexpressiva no mapa. No entanto, é de lá. Você não é tão pequenina como todo mundo diz, né? Porque de ti vai sair o maior de todos, o chefe, que será o nosso pastor, o pastor de Israel. Depois, então, os magos vão para lá com uma recomendação do rei: olha, quando vocês encontrarem o menino, voltem aqui para me dizer que eu também quero ir lá adorá-lo. Mentira, né? Claro que ele está enganando os reis, né? Para que os magos, para quando os magos vierem, ele vá lá e mate o menino, porque ele não quer concorrência, né? E aí, de fato, eles vão, quando eles saem de Jerusalém, note uma coisa, né? Eles estão caminhando do Oriente até Jerusalém, e há uma estrela eles estão seguindo. Mas quando chegam em Jerusalém, a estrela some, né? O texto não fala mais da estrela, ela sumiu, né? Aí depois, quando eles saem de Jerusalém, a estrela volta e eles sentem muita alegria e vão seguindo até Belém, seguindo aquela estrela, e eles param justamente onde parou a estrela, né? E eles entram naquela casa, encontram Maria com seu filho, um menino recém-nascido, indefeso, qualquer um podia fazer qualquer um contra aquele menino. No entanto, ele está ali, o Deus feito homem. Embora vulnerável, fraco, né, ele pode ser manipulado, até sofrer algum tipo de violência, como tentou Herodes, matando depois todos os meninos até 2 anos de idade. Mas ele está ali, né? E aqueles homens que nem conhecem muito bem como que é a história, né? Eles se jogam no chão, dobram os joelhos e adoram o menino, diz o texto, né? Para lembrar da sua divindade. Fato, as nações reconhecerão que Jesus é Deus. Esta é a ideia de Mateus, quando elabora o texto, né? A ideia dele é essa, né? De que
todas as nações virão adorar o mesmo Deus. E aí, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, eles foram para casa seguindo outro caminho, né? Essa é a história do evangelho de hoje, para nos lembrar que Cristo veio para todos, todos são chamados, e um universo inteiro. E a gente fica preocupado, né, dizendo, mas nós somos apenas 1,3 bilhão de católicos, né? Nós temos ainda quase 1 bilhão de protestantes, e ainda os demais de outras religiões, né? Mais de 5 bilhões de pessoas que não conhecem o Cristo, a grande maioria. E aí, o trabalho é para quem? Jesus não deixou uma igreja à toa, Ele deixou os 12 apóstolos que conseguiram trazer a igreja até aqui, né? Mas também agora depende de nós, discípulos e missionários, a continuar o trabalho da igreja, anunciando o tempo inteiro e dando testemunho de que é bom ser cristão, de que vale a pena ser cristão, de que vale a pena estar com Cristo o tempo inteiro. E é essa nossa força, nossa fé, nossa convicção que faz o Cristo brilhar no mundo. Por isso que ele diz, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Onde estivermos devemos dar sabor, onde estivermos devemos levar essa luz, até que o mundo creia. Ah, padre, mas por que Deus não faz logo todo mundo acreditar, né? Por que não pega aqueles muçulmanos lá que estão matando cristãos na Síria, no Iraque, né? Degolando, por que já não converte eles? Porque há uma coisa muito importante que todo mundo já sabe, né? Deus, quando nos fez, Ele não fez a gente como brinquedo, manipular, né? De marionete, vai para a direita, vai para a esquerda, ou nem fez robozinho também, de controle remoto, né? Vai lá, faz isso, faz aquilo. Não, quando Ele nos criou humanos, semelhança dEle, livres, para fazermos o que quisermos. Portanto, Ele não pode impor nada, Ele pode propor, e é isso que a igreja faz, propondo que toda a humanidade se reúna em torno de Jesus Nazaré, único Senhor, único Salvador. E é por isso que Ele se manifesta. No Natal, a gente ouviu, né? Na carta aos Hebreus, Ele falara pela boca dos profetas outrora, mas chegada a plenitude dos tempos, Ele falou pela boca do seu próprio Filho. E é este falar que é o manifestar de Cristo, é a palavra que se faz carne, é um Deus que desce, é um Deus que não está distante, é o Emanuel. Por isso nós ainda celebramos o mistério do Natal, né? A gente sabe que estamos no tempo de Natal ainda, e vivendo a fé de que nós temos um Deus que não está distante, mas que está muito próximo de nós, e querendo nos ajudar, nos acompanhar. Só depende da gente, só depende do nosso sim, deixar que Ele entre na nossa casa, no nosso dia a dia, participe da nossa família, das relações que temos no trabalho, com os amigos, conhecidos, e também com toda a sociedade. Que Deus nos ajude a levar essa luz, fazer brilhar essa luz de Cristo para todas as nações, e que todos possam congregar. Ninguém é obrigado a deixar as suas culturas, as suas personalidades, mas é estar com Cristo, sendo incluído neste corpo místico que é a igreja, para fazer um mundo bem melhor, né? Um mundo onde as pessoas realmente se amem, porque o maior mandamento de Cristo é esse, é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E isso deve ser a base da unidade de todos os cristãos na terra. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.